Meus irmãos, graça e paz, seja multiplicado sobre a vossa vida nesse dia de domingo e que o Senhor Jesus a cada dia faça abundar ricamente a sua graça sobre vós. Que o Senhor Jesus, nessa manhã de domingo, continue vos abençoando, a você, a sua casa, a sua família, de uma forma poderosa. Que o Senhor Jesus alcance os da tua família que ainda não o conhece, ainda não se relaciona com Cristo Jesus. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos nessa manhã de domingo. Há alguns dias aí a gente não abre live. A gente está fazendo uma pequena modificação, né? Em algumas ocupações que a gente tem tido. Mas nós estamos aqui, né, para compartilhar uma pequena porção das Sagradas Escrituras convosco. Tá? A mensagem ela precisa ser bíblica e cristocêntrica, né? Então a gente precisa entender que quem muda, que quem transforma, que quem regenera, que quem toca, né, e gera toda uma construção do reino de Deus em você é unicamente Cristo Jesus, através do amado e querido Espírito Santo. Oh, glória a Jesus! Então precisamos entender, né, categoricamente, que a cada dia, para que essa mudança ela venha a acontecer na nossa vida, né, essa mudança ela não acontece do dia para a noite, ela não acontece num passo de mágica, né? A mudança na nossa vida, ela acontece de forma regenerativa, né? Para explicar de uma forma bem simples, né, essa mudança gradativa e regenerativa, né, se você cortar a sua pele, né, de vez em quando a gente está fazendo alguma coisa com uma faca, uma tesoura, né, e às vezes a gente causa um certo excesso e passa sobre o dedo em alguma parte do corpo e gera um corte, a gente percebe que esse corte ele não vai se curar automaticamente, né? Mas existe um processo para que esse corte cicatrize, né? Então leva um certo tempo. A mudança, a transformação dentro do campo da regeneração movida por Cristo em nós é o mesmo processo. Na vida de algumas pessoas acontece mais rápido, na vida de outras pessoas acontece de forma mais devagar, né? Porque entendemos que tem pessoas que compreendem certos fatores mais rápidos, tem outras pessoas que têm mais dificuldade de entender, né, algumas questões. E dentro desta abordagem, dentro desta aplicação, a gente precisa entender esta mudança, né? Ela não é imposta, pelo ser humano, ela é imposta por Cristo em nós. Então a gente percebe dentro da narrativa dos evangelhos que a primeira decisão é aceitarmos o convite de Cristo e nos rendermos à vontade de Cristo. Só então, a partir desse ponto, é que começa a mudança gerada através do poder do Evangelho, da Palavra de Deus na nossa vida.
né? Percebe-se que quando uma pessoa ela tem essa posição, essa decisão de entregar-se à vontade de Cristo Jesus, né, pela confissão dos seus pecados, segundo está em Mateus, capítulo de número 10, versículo 31 e 32, que diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu, o Senhor, confessarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Então você percebe que todos quanto confessarem, né, o meu nome diante dos homens, eu, o Senhor, confessarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Portanto, todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Então perceba que só a partir desse ponto é que começa a mudança nas nossas vidas através da palavra do Senhor Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus. A gente vai observar dentro das narrativas, né, os pontos em que começou a gerar de fato a mudança, foi a partir do ponto que as pessoas se encontraram com Jesus. Então, ao ouvir o Evangelho, se desperta a curiosidade de ver, de conhecer. Quando você passa a conhecer, então a mudança ela começa a ser gerada. A Bíblia vai dizer, dentro das suas narrativas, que Jesus ele foi para as bandas de Tiro e Sidom. Não era uma comunidade judaica, era uma comunidade gentílica, grega. Porque Jesus ele não veio para os gregos gentios, Jesus veio para os judeus, porque a lei, o salmo e os profetas, falaram acerca do nascimento do Messias, e tudo que eles falaram era para se cumprir em Cristo Jesus. Então Jesus ele declarou, ele não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas todos quanto receberem, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É bem verdade que os judeus não reconheceram o tempo. Os judeus rejeitaram a Cristo Jesus. Então, os gentios abraçaram Jesus. É muito lindo que quando Jesus ele entra nas regiões de Tiro e Sidom, vem uma mulher grega, de origem sírio-fenícia, trazendo a conotação de que região ela pertencia e que povo ela pertencia. E Jesus faz questão de ir para as bandas de Tiro e Sidom, porque quando Jesus chegava nas sinagogas, chegava na reunião onde os fariseus e saduceus estavam, ele era rejeitado, a mensagem de Jesus era rejeitada. Graça e paz, irmã Márcia, que o Senhor Jesus te abençoe, seja bem-vinda. Jesus era rejeitado, mas ele foi abraçado, ele foi alcançado pelos gregos. Então sai uma mulher gritando, clamando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque ela tinha dentro da sua casa uma filha possessa de um espírito maligno. Agora imagina comigo uma pessoa que tem no seu lar, na sua casa, uma pessoa endemoniada, uma pessoa possessa de um espírito maligno. Então não há paz, não há estabilidade, não há comunhão, é um lar totalmente tóxico, cheio de conflitos e de guerra. Ao ponto daquela mulher saber que Jesus havia entrado dentro das regiões de Tiro e Sidom, então ela percebe que é a oportunidade que ela tem de ver a sua filha liberta. Então percebam
que Jesus, ele não responde nenhuma palavra àquela mulher. Ele permanece-se em silêncio, né? Há uma conotação também com a história de Bartimeu. Bartimeu, ele clama, né? Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clama por várias e várias vezes. Jesus continua caminhando sem responder palavra nenhuma. Então, subtende-se, tá, que Jesus estava ouvindo aquela mulher clamar. Jesus estava ouvindo, né? Mas o texto diz que ele não lhe responde palavra nenhuma, né? Então, entende-se, meus irmãos, né, que ela continua gritando, clamando. Os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, despede esta mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu não vim senão a casa de Israel. O meu compromisso é com a casa de Israel. Então, vocês observam que Jesus declara essa palavra aos discípulos, e a mulher continua clamando a Jesus, pedindo misericórdia. Até o ponto que Jesus, ele faz uma terceira declaração, né? Eu não vim tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Ela está clamando, né? Então, você observa que em meio à multidão, ela é a única que está clamando, né? Jesus, tem misericórdia de mim. Então Jesus disse: não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Quando Jesus usou essa expressão, né, parece um ato de humilhação expressar uma tal palavra, né, àquela mulher. Mas Jesus aqui, ele estava dentro desta expressão, mostrando a cultura religiosa das pessoas que habitavam em Tiro e Sidom. Então vocês vão observar, né, que era isso que Jesus estava mencionando, tá? A cultura religiosa daquela mulher, porque eles adoravam a uma imagem chamada dog leader, né, que era uma imagem de 2 cachorros. Então Jesus tocou no ponto da religião daquela mulher. Não é lícito tirar pão dos filhos, né? Tirar pão dos filhos, a quem eu vim alimentá-los. É bem verdade que a nação de Israel andava errantes, tá? Sem pastores. Havia pastores para apacentar a nação de Israel? Havia. Quem era a liderança religiosa nos dias em que Jesus se manifestou? Os fariseus e os saduceus. Mas a minha pergunta é: os saduceus e os fariseus cuidavam do rebanho do eterno Deus? Não, porque Jesus declara que as suas ovelhas andavam errantes sem pastor. E quando Jesus viu para esta condição, a Bíblia diz: e vendo Jesus, teve grande compaixão deles. Então, quando Jesus ele usa esta expressão, Jesus está dizendo acerca da cultura de culto daquela mulher. Não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas você percebe e dá-se a entender que aquela mulher entende. Aquela mulher, ela se humilha mais ainda. Pedro, ele escreve dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo o Senhor o exaltará. Então, quando olhamos para dentro do nosso íntimo, diante da verdade que está na nossa frente,
Precisamos ser humildes suficiente para reconhecer a condição de pecador e a condição errante em que andamos. Então, quando Jesus usou a verdade para dizer àquela mulher, não é lícito tirar pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela entendeu que aqueles deuses que ela adoravam não tinham vida e não gerou solução para a sua casa. Porém, aquele que estava diante dela, né, tinha o poder e a autoridade de gerar a libertação dentro da sua casa. No caso, a sua filha que era endemoniada. Como assim, Araquém? A fama de Jesus se percorreu nas cidades e circunvizinhanças, né? As fronteiras ouviram o que Jesus fazia e realizava. Dentre os sinais que Jesus fazia, era a operação de libertação de espíritos malignos. E aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela teve a oportunidade de estar próximo de Jesus. E quando ela teve esta oportunidade, ela começou a clamar, porque ali a fé foi gerada no seu íntimo. Então ela entendeu que aqueles deuses eram mortos. Tinha olho e não via, tinha ouvido e não ouvia, tinha nariz e não... tinha olfato, mas não sentia cheiro nenhum. Tinha boca, mas não falavam. Tinham braços, mas não tinham movimentos. Tinha pés e pernas, mas não tinham movimento. Né? O Salmo 115 diz, tornem-se semelhante a eles os que o adorem, mortos, sem vida. Então olhem e percebam que quando ela tem esta oportunidade, ela clama. Ela se humilha mais ainda diante da potente mão do eterno Deus. Né? Então, quando estamos diante do Senhor, né, irmãos, que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor, nosso Deus, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados. Então ela se humilha mais ainda, ela se curva mais ainda, ela se lança mais ainda. E ela diz, Senhor, até mesmo das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos comem. Oh, glória a Jesus! Se todos nós tivermos a fé, a convicção, a certeza, o discernimento que teve esta mulher, mesmo sendo de uma cultura diferente, tá? Grego, sírio, fenícia, mesmo sendo de uma cultura onde a imagem de um cachorro era adorada, ela teve discernimento de quem estava diante dela. Oh, glória a Jesus! Sendo, irmãos, que a casa de Israel não teve o mesmo discernimento, o mesmo reconhecimento. Porque Jesus toma a palavra e diz, mulher, quão grande é a tua fé? Quão grande é a tua fé? Nem mesmo na casa de Israel encontrei uma fé tão grande. Olha aqui, meus irmãos, Jesus encontrando fé, tá? Fora, né, das regiões geográficas de Israel, entre os gentios. Quem era para demonstrar uma tamanha fé? Quem era para demonstrar um tamanho discernimento acerca da pessoa de Cristo? A casa de Israel. Mas Jesus não encontrou em Israel. Mas Jesus encontrou entre as bandas de Tiro e Sidom uma mulher e recebe o testemunho do próprio Cristo acerca daquela mulher. Ó mulher, quão grande é a tua fé! Oh, glória a Jesus! Né? Então, percebam que é o testemunho de Cristo acerca de uma mulher que se humilha debaixo
da sua potente mão. Ao seu tempo, ele o exaltará. Então Jesus libera a palavra de vitória sobre aquela mulher. É bem verdade que a gente percebe, né, de uma forma irresponsável, alguns expositores dizendo: receba a tua bênção, receba a chave do teu carro, receba o teu apartamento, né? É bem verdade, se você for fiel ao Senhor, Ele pode outorgar estas bênçãos e estas vitórias na sua vida, através da sua fidelidade com Ele, através das obras, né, do seu trabalho. O Senhor pode abençoar e multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Porque percebe-se através das narrativas das Sagradas Escrituras, meus irmãos, que a bênção do Senhor, ela se estabelece na vida daquele que se mantém fiel, daquele que se mantém humilde, daquele que se humilha debaixo da potente mão do eterno Deus. Agora, se eu me manter soberbo, se eu me manter arrogante, se eu me manter descrente à palavra do bom Deus, né? Se eu me manter em uma condição de murmurador, eu não receberei e não terei nada dos céus sobre a minha vida, né? Então percebam que todas estas pessoas, mesmo distantes, no momento que elas se humilharam e elas se voltaram diante do eterno Deus, elas tiveram do Senhor a bênção e a vitória. Então eu preciso trazer uma exposição responsável, bíblica e cristocêntrica, para que a sua mente venha se abrir, o seu coração venha entender os verdadeiros propósitos de Cristo por meio do Evangelho sobre a sua vida. Então percebam, né, dentro da narrativa bíblica, que Jesus disse: mulher, vai, né? Vai, porque a tua filha está liberta. Então basta somente uma palavra do Senhor liberada sobre a tua vida, tá? Eu sempre digo, né, eu sempre expresso pelo discernimento e os fundamentos do Evangelho de Cristo Jesus, que todo cristão que anda em obediência à sua palavra e é fiel ao Senhor, a bênção do Senhor lhe acompanha. Agora, claro, irmãos, que não é assim como muitas pessoas imaginam. Não é como as pessoas imaginam, né? Um dos maiores fatores para esta aplicação dentro da exposição desse raciocínio é a vida de Jacó. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, né? Então, Labão, usando a lei ali estabelecida, deu Lia em lugar de Raquel, porque quem tinha que se casar era a mais velha, não era a mais nova. Aí Jacó faz um acordo novamente com Labão e trabalha mais 7 anos para casar-se com Raquel. Então perceba que durante 14 anos ali Jacó está no processo nas mãos de Deus, o Senhor lapidando o seu caráter, a sua personalidade, né? E Jacó está trabalhando, e quem está recebendo os lucros do suor do seu rosto é Labão, né? Não Jacó. Mas escute uma coisa, Jacó trabalhou 21 anos, derramando o suor do seu rosto, Deus lapidando, trabalhando o caráter de Jacó, né? A bênção de Deus estava sobre Jacó, mas percebam que só quando completou os 21 anos, que ele trabalha mais 7 anos, né? 14 anos, ele trabalha mais 7 anos, aí é que Deus começa a gerar a multiplicação dos seus bens sobre a casa de Jacó. Então não existe esta questão
né, de bênçãos financeiras, de prosperidade financeira, como se estão abordando de uma forma irresponsável aí, porque prosperidade, irmãos, ela é bíblica. Né? A riqueza dentro do campo da prosperidade, ela é bíblica. Agora, não é de uma forma irresponsável, como as pessoas estão pregando, né? Estão anunciando aí, né? Pensando que de braços cruzados, né, a minha prioridade em ir para o culto é receber bênçãos materiais, né? O meu objetivo primordial ali é eu estar ali, que a porta de emprego seja aberta, né? Que a minha vida financeira prospere. É o foco principal, e o foco principal de um culto não é esse. Um foco principal de um culto é eu estar ali em um coração quebrantado e contrito, tá? E o foco ali é Cristo Jesus, é o eterno Deus ser adorado, reverenciado, é eu alimentar o meu espírito com o pão vivo que desceu do céu, que é a sua palavra. Esse é os primórdios e a prioridade de eu estar no culto, irmãos, é eu adorar a Deus. É eu cultuar a Deus. A prioridade do culto é o eterno Deus. Em Cristo Jesus, para que o Espírito de Deus fortaleça, edifique o meu espírito e ele seja alimentado com a palavra de Deus. Você quer ser uma pessoa rica? Estude, se forme, trabalhe, derrame o suor do seu rosto. Eu preciso entender esses princípios. Adão, essa é uma sentença que foi estabelecida no Éden. Adão, sobre espinhos e abrolhos, do suor do teu rosto, tu comerás. Antes da sentença, Deus proveu tudo sobre Adão. Adão não tinha que derramar o suor do rosto. Adão não tinha que andar entre espinhos e abrolhos. Tá? Então, essa sentença foi após o pecado. Quer ficar rico, meu filho? Quer ter uma conta no banco gordinha? Né? Quer ter uma boa casa, um bom carro? Trabalhe. Se esforce. Derrame o suor do seu rosto para comer o pão da alegria. Tá? Comer o pão da alegria. E a base de todo esse princípio e essa construção é o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. O princípio e as bases da sabedoria, para que ela seja gerada, construída e venha crescer na nossa vida, é temer a Deus. Araquém, aonde é que eu vou encontrar os critérios e as bases que vão me dizer como eu devo temer ao Senhor? Através das sagradas escrituras. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê, e bem-aventurado os que praticam as palavras da profecia desse livro. Oh, glória a Jesus! Eu quero que você entenda isso, que essa teologia, né, diabólica, né, ela caia por terra agora na sua mente e no seu coração, de forma distorcida. Tá? Quando ela é de forma distorcida, ela acrescenta e diminui, ela cai dentro do campo da heresia. E toda heresia, ela não é produzida pelos céus, ela não é produzida pela Bíblia, ela é produzida pelo pai da mentira. Tá? O diabo, Satanás, o enganador, o usurpador. Tá? Toda heresia sofre influência do pai da mentira. Não sofre influência do eterno Deus, e nem dos céus, e nem da Bíblia, porque são distorções das Sagradas Escrituras. É a mesma síndrome que foi usada para enganar Eva, que foi usada para tentar enganar também Jesus no deserto. Então percebam e entendam isso. Oh, glória a Jesus! Então só depois de 21 anos é que Jacó vai sair da casa de Labão. Então ele sai
com as suas mulheres, com os seus filhos, e ele sai de lá muito rico. Oh, glória a Jesus, 21 anos trabalhando duro. Tá? Então percebam e entendam estas verdades das Sagradas Escrituras sobre a sua vida. Então, é o que a gente percebe nos nossos dias, irmãos, de forma distorcida. Isso mostra o nosso descompromisso com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Oh, glória! Eu estou aqui no quintal, né, porque meu localzinho de live está passando por algumas reformas, então está sofrendo influência dos áudios externos. Então a gente precisa entender, irmãos, a gente precisa entender, né, que temos que ter responsabilidade com as Sagradas Escrituras, tá? Se você puder fazer um curso básico de teologia, faça. Toda voz que vier como informação impedindo você ou criticando o curso teológico, essa voz não vem de Deus, essa voz vem do adversário. Porque o curso de teologia vai abrir a sua mente, gerar entendimento sobre o seu coração. Você vai passar a entender como estudar a Bíblia, quais são os critérios da Bíblia, quais são as divisões da Bíblia, quais são as subdivisões da Bíblia, quais são os livros históricos, né? Quais são os livros poéticos, né? Quais são os livros proféticos. Então, quais são os evangelhos? Então você vai andar em toda a Escritura, a sua mente vai se abrir e você vai compreender de forma melhor as Escrituras. Quando buscamos conhecimento, né, quando buscamos entendimento, tá, a gente está aumentando a margem para não sermos enganados, enlidrubiados por falsos ensinos e por muitos hereges e falsos profetas que têm surgido na nossa geração. Né? Quando você tem de fato conhecimento, você sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é bíblico e o que não é bíblico. Então percebam que às vezes somos irresponsáveis, né, por termos a posse de uma Bíblia Sagrada, mas a Bíblia ela é empoeirada. Tá? Você não tem o cuidado, né, de ter o seu devocional, de ler as Sagradas Escrituras e procurar entender o que o texto está dizendo. Né? A aplicação do texto dentro da nossa vida cristocêntrica e dentro da nossa responsabilidade de viver Cristo Jesus. Né? Glória a Deus. Então, eu espero que nessa manhã você esteja entendendo, né, essa simples exposição das Sagradas Escrituras. Então entendo, irmãos, quer granjear nessa vida, só existe um caminho: o trabalho, né? Derramar o suor do rosto, tá? Então esse falso contexto aí de prosperidade, tá? Ele cai por terra diante da verdadeira prosperidade bíblica, tá? Se você teme a Deus, se você tem comunhão com Cristo e anda com Cristo, você já é uma pessoa próspera, tá? A bênção de Deus, ela habita na sua vida. A Bíblia diz que a riqueza não é de todos, né? A riqueza não é de todos. Paulo disse: se eu tenho onde morar, né? Se eu tenho com que me vestir, se eu tenho pão na mesa, com isso contentai-vos, alegrai-vos. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Então, essas são as bases, são os critérios das Sagradas Escrituras. Então, perceba, né, que todas as pessoas que foram ao encontro de Cristo, né, elas foram diante de uma condição em que estavam vivendo.
Mas quando se lançaram aos pés de Cristo Jesus, a condição mudou. As suas vidas mudaram. As suas histórias mudaram. Então você percebe que a mulher Ciro-Fenícia, ela teve uma experiência com Cristo Jesus. Você quer ter uma experiência com Jesus? Você quer ter uma experiência com Jesus? Então não seja mendigo de bênção através das outras pessoas. Não seja mendigo de falsos profetas. Não seja, tá? Não seja mendigo. Os céus estão abertos para todos. Eu vou repetir. Os céus estão abertos para todos. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que possa ouvir. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir a oração. As mãos do Senhor estão estendidas para abençoar. E eu quero frisar logo aqui de primeira, né, dentro deste versículo bíblico, que não importa a condição em que você está, se agora, né, Araquém, eu estou afastado, né, eu estou desviado, né, um dia eu estava na igreja e hoje eu me encontro em uma outra condição. É só você agora dobrar os seus joelhos. Se de fato você lembra da sua comunhão e dos seus momentos com Jesus. E em certos momentos que você passa a refletir na sua vida que você teve com Jesus, quando você ouve uma mensagem, quando você ouve um louvor, às vezes as lágrimas descem nos seus olhos. Às vezes você começa a sentir aquela alegria que você sentia antes. É o Senhor dizendo, eu não desisti de ti. É o Senhor dizendo, eu ainda estou aqui com você. Porque uma coisa é o Senhor estar, outra coisa é Ele se manifestar. São duas coisas totalmente distintas, porém Ele está com você. Ele está dizendo, arrepende-te, converte-te, porque eu estou aqui com você. O baque foi grande, a calúnia foi grande, né? A luta foi grande, né? Que veio ao ponto de sufocar a sua fé, e por isso você está nessa condição. Então quando você passa a refletir, ouve uma mensagem ruim e você começa a sentir, as lágrimas vêm, é o Senhor dizendo, eu estou aqui com você, né? É o Senhor dizendo, arrepende-te, né? Que eu estou de braços abertos para te abraçar e te receber de volta. Oh, glória a Jesus! Então perceba que quando você ora com verdade e sinceridade e se lança diante de Cristo Jesus, diante da sua potente mão, com coração sincero e verdadeiro, né? Um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro sentimento de verdade diante de Deus, o Senhor Jesus, Ele vai não somente ouvir, mas Ele vai atender ao seu pedido e estender a mão sobre a sua vida para derramar a bênção que você foi buscar diante da sua presença. É o perdão dos seus pecados, é a restauração da sua vida, é lavar as suas vestes, limpar, purificar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus está disposto, né? João disse, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Ele está escrevendo para pessoas que se encontraram com Jesus, que as suas vestes já estavam lavadas, santificadas, regeneradas, purificadas no sangue do Cordeiro, mas que vacilaram na fé, que voltaram novamente a praticar as obras pecaminosas, né, do mundo. Tá? Ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, lembrem que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, glória a Jesus. Quando a Bíblia diz, eu quero frisar aqui porque eu já citei muito esse versículo, está lá em 1 João, né? A Bíblia diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Para que contexto João escreveu
Para que contexto João expressou esta verdade? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a verdade do Senhor não está nele. Eu vou te dizer, para aqueles que estão no pecado, na iniquidade. João não falou este texto para aqueles que permanecem fiéis, que foram lavados, regenerados, santificados, né? Para aqueles que foram justificados por meio de Cristo Jesus. João estava falando dentro da corrupção do gênero humano. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Em pecado eu fui gerado e em pecado concebeu a minha mãe. A partir de Adão, todo ser humano nasce com uma natureza pecaminosa, pecadora. Se você for gerado, você já nasce com essa concepção pecadora, pecaminosa. Tá? Então, quando João diz, aquele que diz que não tem pecado, a verdade de Deus não está nele. João está falando para esta condição. Porque era quem? Porque aqueles que são cristãos, que estão inseridos no corpo de Cristo Jesus, a igreja invisível, esses já foram justificados por meio de Cristo Jesus. Eles são justos não pelos seus méritos, não pelas suas obras, não porque são bons. Eles são justos porque reconheceram o seu estado, se arrependeram, se converteram e passaram a andar em obediência a Cristo Jesus. Tá? Então eu quero que você entenda, que você compreenda, tá? Quando João diz, aquele que diz que não tem pecado. Para quem? Um cristão que abandonou o pecado e hoje não anda nas obras do pecado, mas hoje esse cristão anda praticando a lei de Cristo, as obras de Cristo Jesus. Este versículo se aplica a eles? Não, porque é justificado por meio de Cristo. Oh, glória! Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Porque eu vejo muitos irmãos citando esse texto, né, até mesmo de forma irresponsável. Tá? Então, diante daquilo que eu estou expondo, né, pelos fundamentos bíblicos, eu quero que você abra sua Bíblia e contextualize junto comigo. Tá? Cristãos, né, que estão na presença de Cristo Jesus, dizendo, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Tá. Ora, se o cristão ele foi justificado por Cristo, né? Foi regenerado por Cristo Jesus, as suas vestes foi lavada no sangue do Cordeiro. Tá? Então não se aplica aos cristãos que andam em consonância com Cristo Jesus e tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Tá? Que sempre, meus irmãos, fiquemos atentos às advertências das Sagradas Escrituras. Tá? Que sempre fiquemos atentos. Porque quando Paulo escreveu sobre as obras da carne, né, para exortar e chamar a atenção dos irmãos para que não voltem mais às obras da concupiscência da carne, ele escreveu para a igreja. Quando ele falou acerca da coletividade da prática dos pecados, ele escreveu para a igreja, para alertar a igreja para não voltar mais às práticas pecaminosas do mundo, do pecado. Porque aqueles que estão em Cristo não vivem mais nessa geografia pecaminosa. Eles vivem justificados por meio de Cristo Jesus. Eles vivem em Cristo Jesus. Eles não praticam mais as obras mortas do pecado, mas os cristãos praticam a lei de Cristo, as obras de Cristo. Tá? E quando eu falo desta forma, para explicar de uma forma mais simples, tá? O homem não é salvo pelas obras pecaminosas do pecado, tá? E nem pelas obras que ele pratica, né, com as suas obras de justiça pecaminosa, porque isso é trapo de imundícia diante de Deus.
Mas o cristão, ele pratica as obras de Cristo, porque é através das obras de Cristo que somos salvos, regenerados, santificados, purificados. É através das obras de Cristo, imposta pela lei de Cristo Jesus. É tão simples entendermos e compreendermos, amados irmãos. Aí eu vejo pessoas aqui no TikTok, nas lives, né, batendo na tecla das obras. É fato que ninguém será salvo pelas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Qual é o dom de Deus que gera a salvação na nossa vida? A graça movida através da fé. Qual é as obras que praticamos? Qual é as obras que receberemos como galardão após a igreja ser arrebatada? Tiago disse: fé sem obras é morta. O amor tem obras, a graça tem obras, a fé tem obras, a compaixão tem obras, a misericórdia tem obras. Tudo tem obras. Agora, que obras são essas? Que eu não vejo ninguém explicando aqui nas redes sociais. Nas redes sociais. As obras de Cristo Jesus. As obras de Cristo Jesus nos salva, nos liberta, purifica cada dia nossa mente, lava cada dia o nosso coração. Porque é através da prática das obras de Cristo que o cristão realiza é que seremos salvos. Agora aí, não sei se vai gerar polêmica. Qual é as obras de Cristo, irmão? Que nós nos arrependamos. Qual é as obras de Cristo? Que nós negamos a nós mesmos. Qual é as obras de Cristo? Que carregamos a sua cruz. Qual é as obras de Cristo através do Santo Espírito de Deus? Que pratiquemos os seus frutos. Os frutos do Espírito Santo: amor. Amor vai gerar paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. O amor tem obras. Lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo faz lá um relato das obras do amor. Meu Deus! Então, existe uma diferença entre as obras do pecado, tá? Entre uma sociedade degenerada que estão dentro de uma condição em pecado. Essas obras Deus não reconhece, é como trapo de imundícia. Essas obras não tem como salvar o homem. Por que somos salvos? Através da obra de Cristo. Quem pagou a salvação? Cristo. É algo tão simples, irmãos. Na minha forma de estudar e de ver as Escrituras, é simples. É as obras de Cristo Jesus. Então quando a Bíblia diz que nós vamos receber galardão, que as nossas obras vai passar como ouro passa no fogo, né? Porque as nossas obras serão provadas pelo Senhor nosso Deus, como ouro é provado no fogo, né? Tem ouro, tem obras de ouro, obras de prata, obra de madeira, obra de palha, né, de feno. Então, que tipo de obras nós estamos realizando? Porque as obras serão reconhecidas pelo Senhor Deus, sim. Mas quais são as obras? As obras de Cristo. Quando você prega, a mensagem é sua ou é de Cristo? Eu te pergunto. Quando alguém se rende a Cristo Jesus chorando, são obras suas, pregador? São obras suas, mestre na palavra? São obras suas? Quando eu estou pregando aqui, eu estou falando de mim mesmo, ou eu estou falando da exposição das Sagradas Escrituras? A palavra não é minha, a palavra é do eterno Deus.
A Bíblia, irmãos, quem é o autor dela é o próprio Deus. Então, que obras são essas que iremos apresentar diante de Deus e Ele vai nos dar o galardão, a recompensa do nosso trabalho? 1 aos Coríntios, vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 57 e 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. De quem é a obra? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Eu pergunto a pessoas inteligentes que estão me ouvindo e que irão ouvir. De quem é a obra? A obra do Senhor. Eu preciso ficar firme, constante, sempre abundante na obra do... Não fala que é do Araquém. Não fala que é do Hélio. Não fala que é da Márcia. Não fala que é da Esther. Não fala que é do mestre Teles. Não, é do Senhor. Quando eu faço qualquer tipo de exposição, seja na arte de pregar ou de ensinar, tá? Em qualquer nível, é do Senhor que é a palavra. É a palavra que vai gerar vida. Então percebam nessa oportunidade que há distinção, irmãos. Aí vem pessoas dizendo, não é pelas obras que somos salvos, né? Os arminianos dizem que nós somos salvos pelas obras. Quem foi que disse essa mentira? Porque até onde eu entendo, tá? Quando a Bíblia fala de obras, está falando das obras de Cristo, manifestado pela lei de Cristo Jesus, não pela lei do pecado, nem as obras do pecado. É tão fácil entender este princípio e este valor. Pois a graça de Deus se há manifestado a todos, a todos. Vinde a mim todos. E existem N versículos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos, sem distinção, o que crê. A conotação aqui é o que crê. A manifestação da graça é para todos, a manifestação do amor é para todos, a manifestação da compaixão é para todos, a manifestação salvífica é para todos. Agora, o que crê. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não querem sair da condição de pecadores, tá? Para vir para a luz de Cristo, porque na luz de Cristo, irmão, toda a obra do pecado é manifesta, não fica nada oculto diante dele. Então existe uma diferença das obras da lei do pecado, porque a lei, né, que Moisés recebeu por Deus no monte, essa lei estabelecida aqui, são o decálogo, ela só gera morte, ela não gera vida. Paulo disse, se você viver a lei sem quebrar uma vírgula, tá? Você é abençoado. Quebrou uma vírgula, se torna maldito de toda ela. A lei não justifica, a lei aponta, a lei acusa, tá? E vai vir a sentença dela sobre a sua cabeça. Mas através da lei de Cristo, quando erramos e reconhecemos o nosso pecado, é Cristo quem nos justifica os nossos pecados. Oh, glória a Jesus! Você pode pegar esse contexto da mensagem aqui e assistir toda ela. Então percebam
a diferença entre a lei do pecado, da justiça do pecado, entre a diferença da lei e das obras de Cristo Jesus. Quais são as obras da lei do pecado e da morte? Quais são as obras da lei de Cristo Jesus na vida do cristão? E você vai ver a diferenciação. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Você pode dar glória? Você compreendeu? Você entendeu? Aleluia! Tá, irmãos? Até que na história, já estou encerrando, né? Armínio e Calvino, eles eram amigos, né? Cultuavam a Deus juntos, né? Armínio pregava e o Calvino assistia à exposição da palavra. O Calvino pregava e Armínio assistia à exposição da palavra. São apenas pontos diferentes. Tá? Mas, diante de tudo que eu já ouvi e aprendi, irmãos, nem a doutrina de Calvino é herege e nem a doutrina de Armínio a heresia. A questão são os intérpretes, né, segundo o que eu já percebi, que interpretam na sua particular pensamento, imaginação, gerando confusão no contexto. É simples. A salvação é para todos. Você crê? Você acredita? Você quer se arrepender dos seus pecados? Você quer se converter dos seus maus caminhos? O Senhor Jesus, diante dessa condição, está de braços abertos. A alma que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. A alma que vinha a mim, qual é a alma que vem a Ele? Aquele que crê. Eu tenho dito e sempre falado, a nossa obrigação como cristão é pregar. A nossa obrigação como cristão é ensinar acerca do reino dos céus. É fazer a exposição fiel e verdadeira das Sagradas Escrituras. Agora, se você vai crer ou não, é com você. Se até Deus respeita isso. Tá? Agora, para não gerar conflito, tá? Isso tem um tempo. Tá? Isso tem um tempo. Porque se eu escolho a Cristo Jesus e viver na obediência de Cristo, isso terá bons resultados na minha vida. Se eu permanecer fiel em Cristo Jesus, isso terá bons resultados na minha vida. Tá? A salvação, a fé, tá? A conclusão de todo esse processo. Agora, se eu permanecer incrédulo no pecado da iniquidade, o resumo de tudo isso é o lago de fogo. Se eu permanecer fiel a Cristo, qual vai ser o meu destino? Os céus. Porque a Bíblia, irmãos, ela traz a responsabilidade e a exigência, porque a Bíblia traz exigências para nós que somos cristãos. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A exigência é essa. É ser fiel a Cristo, à lei de Cristo, às obras de Cristo. Então, quando Jesus fala, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, está falando de obras de quem? De Cristo. Jesus remove o jugo e o fardo do pecado do nosso ombro, e Jesus coloca sobre o nosso ombro, o jugo dele e o fardo dele. Isso são as obras de Cristo Jesus. Amém? Então eu deixo essa exposição da palavra aos vossos corações, sempre dizendo, assista a mensagem, abra a Bíblia, tá?
Abra a Bíblia. Você tem o direito de julgar, segundo as Escrituras, o que você ouve. E eu fico feliz, o meu coração se alegra quando eu vejo um cristão, tá, acompanhando com a Bíblia aberta a exposição de qualquer pregador, de qualquer ensinador das Sagradas Escrituras. Isso implica que você tem zelo, você busca conhecimento e você estuda as Sagradas Escrituras. Se todo cristão assim se portasse, eu acredito, né, que o analfabetismo bíblico diminuiria aí em uma quantidade muito grande, né? Então há uma porcentagem de 90% dos cristãos não leem a Bíblia. Tem a Bíblia, compram a Bíblia, mas ficam aí nas suas prateleiras sem ler, né, sem estudar, sem meditar nela. Tá bom? Então todas as vezes que você vê uma Bíblia aberta, todas as vezes que você vê uma Bíblia fechada, que você olha para ela, você sente no seu íntimo a exortação, abre e lê. Quando você abre a Bíblia, você está dando legalidade a você mesmo a ouvir a voz de Deus falar com você. Oh, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Então, leia, estude. Se você não fez um curso ainda de teologia, procure fazer. Só quem tem a ganhar é você. Oh, glória. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus multiplique as suas bênçãos sobre a sua vida. Fortifique e aumente a cada dia a tua fé, para que você fique firme e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que no Senhor é que vem a recompensa. A mim, José Martins, graça e paz. A minha pergunta é o seguinte: a lei de Moisés serve para o casamento e não para várias mulheres? Não entendi bem a tua pergunta, José. Tá? Faz tempo que eu não abro live mais e convido pessoas para a gente conversar, comunicar, né? Mas quando eu abrir, se eu estiver na live, a gente sobe e a gente conversa sobre esse assunto. Tá bom? É um assunto assim de uma variante muito grande. Porque antigamente o Brasil, né, não é muito antigo, né, que o casamento ele se tornou jurídico. Antigamente o casamento era a união das famílias diante do ancião, como acontecia em Israel, e ali o ajuntamento da família diante de uma autoridade eclesiástica, né, fazia o casamento das pessoas. No Brasil, o casamento só é reconhecido se você casar no cartório. Tá? Se você casar só na igreja, com a cerimônia da igreja, tá, você não está casado juridicamente e diante da lei. A igreja hoje ela só reconhece o casamento quando você vai no cartório, né, assinar o papel, e os dois certidões de casamento, né, deixa de ser individual, se tornam um. Tá bom? De uma forma bem simplificada. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Agradeço a todos os irmãos que participaram, que entraram, que curtiram, que presentearam. Que Deus te abençoe. Tá bom? Até a próxima live.